começou na aula passada, beleza? Então eu vou tentar fazer isso através de 4 exercícios que eu separei aqui do livro do Halliday, tá? É o volume que trata sobre eletromagnetismo, ok? No final aqui tem a referência bibliográfica, eu vou deixar, e aí vocês dão uma olhadinha depois. Então, o primeiro exemplo aí, eles são exercícios, tá, pessoal? Eles não são exemplos do livro, mas eu coloquei aqui como exemplo para que a gente trate da questão dos conceitos, né? Então ele coloca assim, ó, as existências das figuras A e B, eu acho que deveria ser da figura A e figura B, são todas de 6 ohms. Então essas existências R1, R2 e R3 são todas de 6 ohms. E as fontes ideais são bateria de 12 volts. Quando a chave S da figura A é fechada, qual é a variação da diferença de potencial V1 entre os terminais do resistor 1? No item B, quando a chave S da figura B é fechada, qual a variação da diferença de potencial V1 entre os terminais do resistor 1? Então veja, pessoal, o exercício fala sobre variação da diferença de potencial. Okay? Variação da diferença de potencial. Beleza. Vocês podem notar aqui que antes dessa chave, por exemplo, aqui na figura A, tá? Peraí, deixa eu ir na sala aqui para aceitar a entrada de uma pessoa. Antes dessa chave bater, ou seja, fechar o circuito, a corrente que sai da bateria, ela circula somente em cima do resistor. Ela tem aqui um percurso fechado, que nem a gente falou na aula passada, e ela fica aqui, ó, ela fica circulando, né, porque lembrem que corrente é carga em movimento, ela vai ficar circulando aqui, e na hora que ela passa sobre o resistor R1, obedecendo a lei de Ohm, ela vai estabelecer uma diferença de potencial nos seus terminais. Aí é o tal do V1. Depois, quando a gente bater a chave, a corrente que antes passava somente por R1, não. Ela sai da bateria, chega nesse nó, vai encontrar dois percursos diferentes. Então, quando ele fala em variação da diferença de potencial, é exatamente porque nós temos duas situações diferentes. Uma com a chave aberta, que é a situação inicial, outra com a chave fechada, que é a situação final. Ok? Então, nós vamos aqui para as duas situações. Então, eu vou fazer primeiro para a chave aberta, depois eu faço para a chave fechada. Antes disso, deixa eu passar um traço aqui, mais ou menos aqui no meio, para organizar o nosso quadro aqui. Então, beleza. Vamos lá. Então, com a chave, aqui na figura A, com a chave S aberta, da forma que ela está na figura. Então, com a chave S aberta, a gente tem a corrente passando somente em cima de R1. A corrente ela não consegue passar sobre R2 porque eu tenho um circuito aberto aqui. E qualquer interrupção do circuito impede a passagem de corrente. Tá? Isso, logicamente, a gente está falando para um circuito em baixa tensão. Quando a gente tem circuito em alta tensão, aí o problema é mais sério, mas não é o nosso caso aqui. Tá? E só o pessoal da engenharia elétrica que resolve isso. Aqui a gente está com tensão baixa de 12 volts, né? Então, interromper o circuito, abrir o circuito, eu não tenho corrente passando aqui em cima do R2. Então, toda a corrente vai passar em cima somente do R1. Ou seja, eu tenho a fonte de 12 volts, lei de Ohm, pessoal. Eu tenho a fonte de 12 volts, o resistor de 6 ohms e tenho uma corrente. E essa corrente, obviamente, por uma questão matemática, aí a gente tem que essa corrente tem que ser de 2 amperes. 2 amperes. Beleza. Acontece que, quando essa corrente passa sobre o resistor de 6, ela estabelece aqui em cima. Então, numa situação que eu vou marcar aqui como azulzinha, ela estabelece toda a tensão da fonte sobre o resistor, que é o único resistor que eu tenho no circuito. Portanto, para essa situação, V1
que é a tensão sobre o resistor V1, é o próprio V da fonte, ou seja, 12 volts. Então, essa é a minha situação 1. Agora, qual a situação 2? Então, vamos agora para a situação 2. Na situação 2, eu tenho S fechada. E nessa situação, o que a gente observa é que a corrente que sai da fonte, quando ela chega nesse nó aqui em cima, ela vai se dividir, né? Como nesse caso, e essa é uma situação muito particular, a resistência é igual, as correntes também serão iguais. Por quê? Então vamos esquematizar isso aqui para ficar muito claro, tá? Deixa eu até fazer de uma forma diferente aqui. A corrente I, ela está aqui, saindo da fonte, e eu vou ter uma corrente I1 passando aqui em cima desse resistor R1 e uma corrente I2 passando aqui em cima do resistor R2. Notem que se eu chamar esse nó de A, esse eu tenho que chamar de A, e uma vez que a chave está fechada, então a situação é da chave fechada, esse nó aqui também é A. Se eu chamar esse nó aqui de baixo de B, esse nó aqui de baixo é B, e esse nó aqui embaixo é B. Por quê? Porque entre esses nós, então, ó, entre esse e esse não há resistência. Entre esse e esse não há resistência. Portanto, tudo aqui é o nó A. Aqui daqui de baixo, da mesma forma, tudo aqui é o nó B. Ok, pessoal? Tem uma pessoa querendo entrar. Tinha uma pessoa aqui querendo entrar, não sei se conseguiu. Não sei se a pessoa conseguiu entrar. Opa, apareceu aqui. Beleza. Ok, então eu tenho o mesmo nó aqui em cima, porque não tenho resistência entre esses pontos, e tenho o mesmo nó aqui embaixo, porque não tenho resistência entre esses pontos. Agora, entre o nó A e o nó B, eu tenho uma diferença de potencial, que é a diferença de potencial da própria fonte de 12 volts, que vai se repetir aqui, porque é entre A e B, e vai se repetir aqui, porque é entre A e B. Então, vejamos e sejamos coerentes. Se a tensão entre A e B é a própria tensão da fonte, 12 volts, ora, o V1 vai ser igual ao V2, que é igual a 12 volts. Certo? Independente da corrente. Independente da corrente. Na verdade, o que vai acontecer nessa corrente, né, a corrente 1 e a corrente 2, elas não vão ter o valor de 2 amperes. Oh, desculpa, pessoal. A corrente I1 e a corrente I2 não vão ter o valor da corrente I. Tá? Desculpa o lapso aí. Não vão ter o valor da corrente I. Aqui, na verdade, nessa situação aqui, eu tenho que I1 mais I2 é igual a I. E aqui eu tenho duas formas de observar o que é que acontece com I1 e com I2. Ora, se a tensão em cima do resistor R1, também conhecida como V1, é de 12 volts, porque esse resistor está em paralelo com a fonte, né, e ele está com os mesmos terminais da fonte, e eu sei que R é igual a 6, então isso aqui já me dá subsídios para que eu entenda. Se a tensão V1 é igual a 12 e a resistência é de 6, quanto é a corrente I1? Bom, então a corrente I1 vai dar 12. Obviamente, 12 amperes. Obviamente, se eu fizer a conta para o ramo onde eu tenho R2, oi, 2 amperes, né? 2 amperes, conforme a situação 2 amperes. No resistor R2, que é o outro ramo que eu tenho aqui, se a tensão é a mesma, então 12, e o valor da resistência é o mesmo, eu vou ter que a corrente I2 tem o mesmo valor da corrente 1, 2 amperes. Veja,
não são as mesmas correntes, são correntes diferentes com o mesmo valor. Isso aqui gera para mim que a corrente I nessa situação 2, com a chave S fechada, ela tem que ser o somatório de 1 com I2, ou seja, eu tenho uma corrente de 4 amperes. Notem que entre a situação 1 e a situação 2, eu dobrei a corrente. Agora, por que eu dobrei a corrente? Eu dobrei a corrente porque eu dividi por 2 a resistência equivalente. Lembrando que isso aqui é uma associação paralela simples, onde o cálculo da resistência equivalente, conforme a gente viu na aula passada, é o produto, então 6 vezes 6, dividido pela soma. 6 mais 6 eu vou considerar aqui 2 vezes 6. Ok? 6 mais 6, 2 vezes 6. Quando eu corto aqui, ó, 6 dividido por 2, 3 ohms. Essa daqui é a resistência equivalente na situação 2, com a chave fechada. Agora, com a chave aberta, que era a situação 1, a resistência equivalente era somente a resistência R1, que tinha o valor, o dobro da situação 2. Então, quando eu reduzi pela metade a resistência do circuito, eu aumento ao dobro o valor da corrente. Por quê? Por causa da lei de Ohm. Eu mantive a tensão, portanto, passam a ser inversamente proporcionais o valor da resistência e o valor da corrente. Ok? Então, só lembrando aqui, né, pessoal, porque sempre escuto falar que... pois não. Aberta é para cima. Certo, certo. Nada. Então, pela lei de Ohm, lembrando, tensão é igual a resistência vezes corrente. Então, só para dar uma lembrada aqui para a gente, né, não tirar de olho, né, esse tipo de equacionamento e modelo matemático, né? Beleza, agora vamos aqui para a situação B, e a situação B ela é diferente. Se a gente perceber, nós temos agora um resistor intruso aqui, ó. Nós temos esse resistor. Oi? Hum. Pela lei de Ohm, se eu tenho a tensão aqui em cima, todos entendem que é 12 volts, que é a mesma tensão da fonte aqui. Ó, terminal A, terminal B. Qual é o valor da fonte? 12. Terminal A, terminal B. Qual é a tensão que eu tenho que ter aqui em cima? 12. Porque é entre A e B. 12. Se a resistência é 6, a corrente tem que ser 2. Porque se a corrente for 1, 1 vezes 6 dá 6 volts e não 12 volts. Fica claro isso aí? Beleza, então é por isso. Tá? Agora aqui nós temos esse resistor aqui, que é um resistor intruso, né? Ele é intruso. Vamos lá. Primeira situação, chave aberta. Então primeira situação, o S está aberta. Ou melhor, a S, né? A chave S está aberta. Quando a chave S está aberta, o que é que ocorre? A corrente fornecida pela fonte vai passar em cima de R3, vai chegar nesse nó, ele não tem caminho para passar em cima de R2, ele passa em cima de R1 e volta para a fonte. Então, a corrente vai enxergar R3 em série com R2. Ó. R3 em série com R2. Ok? Então, nós temos aqui duas formas de fazer isso. Com a chave aberta, a gente pode calcular qual a resistência equivalente para essa situação. Bom, se a gente tem uma série, a resistência equivalente é simplesmente a soma das resistências que estão presentes na série. Como todas elas têm o valor de 6 ohms, eu vou ter 12 ohms para essa situação de chave S aberta. Beleza. Lei de Ohm. Bom, eu tenho uma resistência de 12 e eu tenho uma tensão da fonte de 12.
12 volts é igual a 12 ohms vezes a corrente fornecida pela fonte. Então, de quanto é essa corrente? Bom, 12 dividido por 12, 1 ampere. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho aqui uma corrente I de 1 ampere que vai polarizar mais, menos. Na chegada potencial maior, na saída potencial menor. Na chegada potencial maior, na saída potencial menor. E qual o valor desses potenciais? Ora, o valor do potencial é dado pela lei de Ohm. V é igual a RI. Se I vale 1 e o R vale 6, aqui eu tenho que ter 6 volts. Se I tem 1 ampere e o R1 vale 6, aqui eu tenho que ter 6 volts. Então, nessa primeira situação, com a chave aberta, eu tenho que V1, que é igual a R1 vezes I, R1, 6 ohms, e 1 ampere, 6 volts. Agora, eu poderia resolver isso de forma diferente. Tá? Como que eu poderia resolver? Já que o circuito é série, então já que o circuito é uma série, eu poderia fazer pelo divisor de tensão. Lembrando, pessoal, lembrando, nessa primeira situação não existe o R2, a chave está aberta, tá? Só para deixar muito claro. Então nós estamos com a chave aberta, portanto, a corrente fornecida pela fonte não enxerga o resistor R2. Só enxerga a associação série formada entre R3 e R1. E é série porque a mesma corrente que atravessa o resistor R3 também atravessa o resistor R1. Isso a gente viu na aula passada, então já estou dando aqui uma revisão. Tá? Agora, eu poderia resolver isso de uma forma diferente, ok? Mas vejam, ou faço assim, ou faço de outra forma. A outra forma é através de um divisor de tensão. O divisor de tensão só existe em um circuito série. E como é que eu resolvo? V1, a tensão em cima do resistor R1, é igual a R1 sobre a série R1 mais R3 vezes a tensão da fonte. Então é isso. Ó. Se eu quero calcular a tensão em cima de um resistor de uma associação série, basta que eu monte uma fração onde o numerador é a resistência de onde eu quero calcular a tensão, dividido pelo somatório de todas as resistências da série, o resultado dessa fração multiplicado pela tensão da fonte, que é a tensão que alimenta o circuito inteiro. Se eu fizer isso, reparem, V1 é igual a 6 dividido por 12 vezes 12. E isso aqui vai dar 6 volts, o que bate com o que a gente tinha feito, né, por outra forma. A gente tinha feito aplicando a lei de Ohm. Tá? Ou seja, todas as vezes que eu tenho um circuito série, posso sim calcular uma tensão sobre um dos resistores, desde que eu consiga estabelecer essa fração, que é o meu divisor. Reparem que essa fração, né, deu 6 sobre 2, ou seja, 0,5 ou 50%, o que indica que 50% da tensão da fonte está sobre o resistor R1 e os outros 50% sobre o resistor R3. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que se eu chamar isso aqui de nó A e isso aqui de nó B, a exemplo daquilo que eu fiz na figura A, aqui eu posso dizer que é o nó A. Oh, desculpa, o nó B. Mas, pessoal, aqui eu não posso dizer que é o nó A. Por quê? Porque entre o nó A e esse nó existe um resistor. Então, aqui eu teria que chamar de nó C. Então, veja que a tensão sobre R1 é uma tensão entre C e B. E a tensão da fonte é entre A e B. Portanto, nunca seria igual. Então,
Esses detalhes são muito importantes. Vocês têm que manter muita atenção ali o tempo todo, porque, né, pode ser que você erre se você der um vacilo, né, e não precisa ser um vacilo muito grande, né? Basta que você dê um vacilinho ali, a coisa já estrupia tudo, como diz a história, tá? Agora, pessoal, ó, quem quiser fazer um print screen da tela, principalmente da figura B, por favor, faça agora, porque eu vou apagar as marcações que a gente fez e vou fazer outras marcações. Então, quem quiser fazer o print screen da tela, por favor, faça agora, para que eu possa prosseguir aqui. Porque agora a gente vai fazer com a chave S fechada. Belezinha? Eu acho que já, né, já deu tempo. Quem não conseguiu fazer, depois algum representante que tiver aí na sala passa o print da tela para o pessoal. Ou vamos fazer melhor? Vamos até fazer melhor. Deixa eu tentar ver se eu... Às vezes falta habilidade, né, para o professor, mas vamos ver aqui se eu consigo. Eu fiz um... Quando eu baixar aqui e jogar na sala, vocês vão ter duas telas com essa figura. Só que aqui, agora, eu vou apagar essas marcações que eu fiz, ó, mas na anterior, elas estão, ó, certo? Então, ajuda aí para quem não conseguiu fazer o print. Beleza. Agora vamos para a situação 2. Situação 2, chave S fechada. Então, já vou colocar aqui, ó, vermelhinho aqui, fechando a chave S. Beleza. O que é que vai acontecer, né? Eu tenho uma corrente I que vai sair da fonte aqui para alimentar o circuito inteiro. Essa corrente I, tá? Aqui, pessoal, vou até repetir aqueles nós lá para ficar claro, né? Então aqui, ó, nó A, aqui o nó B, aí a gente sabe que aqui também é o nó B, porque não tem resistência. Aqui também é o nó B, porque não tem resistência. Agora, aqui em cima não. Aqui em cima eu vou chamar de C. E aqui, pós-fechamento da chave, C também. Então, eu acho que isso fica claro. Fechou a chave, aí eu tenho um curto entre esses dois nós, por isso que eu estou chamando C e C. Tá? Beleza. A corrente I chegou lá no nó C. Quando chegou no nó C, o que é que aconteceu? Ela encontrou dois caminhos diferentes para ela passar. Então eu vou ter uma corrente I1 aqui e uma corrente I2 aqui. Eu acho que fica claro de que nós temos um circuito paralelo. Eu acho que isso fica muito claro. E uma coisa que eu queria ter chamado a atenção já na figura A. Por que é que eu sabia de antemão que as correntes que iriam passar aqui em cima de R1 e R2 eram correntes de mesmo valor? Porque as resistências são de mesmo valor. Então, todas as vezes que você tem um circuito paralelo, onde os resistores desses ramos em paralelo são resistores com o mesmo valor de resistência, as correntes que ali, né, estão presentes também têm o mesmo valor. Então, eu já vou anotar aqui que na situação 2, ou seja, eu vou até apagar, pessoal, essa situação aqui que a gente fez, né, porque já tem na outra transparência, então não vai ter problema. Então aqui é S fechada. Aqui eu já vou anotar umas coisas importantes. I1 é igual a I2 e I1 mais I2 é igual a I. Então isso é importante a gente prestar atenção, né? Agora, peraí que chegou alguém. Agora, o que mais que eu sei? Cara, eu sei o seguinte. Na hora que eu entendi que essa corrente saiu da fonte, passou em cima de R3 e a partir de R3 tem uma associação em paralelo, então eu já sei que a resistência equivalente desse circuito não envolve simplesmente um paralelo ou uma série. Ele envolve o seguinte, a série entre o resistor R3, então uma série sempre soma, né? Com um paralelo
entre R1 e R2. Ou seja, primeiro a corrente vê o R3. Qual é o outro caminho dela? É passar em cima do paralelo entre R1 e R2. Por isso que a ordem tem que ser dessa forma, né? Se nós fôssemos resolver, primeiro eu faria o paralelo entre R1 e R2. Isso seria reduzido a um resistor só. E esse resistor está em série com R3. É justamente o que eu estou sinalizando através dessa conta. E aí a gente tem que lembrar. Como é que a gente faz a série? Bom, a série é simplesmente somar, né? Então, se R3 vale 6, é 6. Agora, e o paralelo? Bom, paralelo de 6 com 6 a gente fez na figura A. Isso dá 3. Então vai ficar 6 mais 3, que dá 9 ohms. Então eu tenho uma resistência equivalente de 9 ohms. O que é que significa dizer isso? Eu posso cortar todos os resistores, colocar somente um, e esse 1 tem valor de 9 ohms. E isso, através da lei de Ohm, me faz pensar o seguinte: se a tensão da fonte é 12, se a resistência equivalente do circuito é 9, qual é a corrente I que sai da fonte na situação 2? Então, a corrente I vai ser a divisão de 12 por 9, ou o quociente. Simplificando por 3 em cima e embaixo, nós vamos ter 4 terços, né, amperes. Então a gente tem esse valor para a corrente I. Beleza? Agora, e a tensão V1? A tensão V1 é I1 vezes R1. Então vamos lá. Tensão V1 é R1, que a gente sabe que é 6, vezes a corrente I1. Agora, pessoal, corrente 1 é metade da corrente I. Ah, Luiz, de onde que você tirou isso? Daqui de cima. Ora, se I1 é igual a I2, eu posso substituir I2 por I1. Aí vai ficar I1 mais I1 igual a I. Ou seja, 2 vezes I1 é igual a I. Em outras palavras, se o dobro da corrente 1 é igual a I, é porque é porque I1 é metade da corrente I. Então, se a corrente I vale 4 terços, a corrente I1 vale 2 terços, que é metade. Por consequência, eu tenho que V1 é igual a 4 volts. 4 volts. Beleza. Agora, vamos responder a pergunta da questão. A questão pergunta qual a variação da diferença de potencial. Então, eu vou voltar aqui uma transparência. Para a situação 1, pessoal, a tensão V1 é 12. Para a situação 2, também é 12. Então, para a figura A, não tem variação. Ela era 12, continuou sendo 12. Agora, para a figura B, ela era 6 e passou a ser 4. Então eu tive uma variação de menos 2 volts, porque ela saiu de 6 e foi para 4. Ou seja, houve uma diminuição, e por isso eu sinalizo com um menos de 2 volts. E aí a gente resolveu a questão. Então a questão ela trata justamente disso e somente disso. Tá? Beleza. Pois não. Bom, eu tenho que fazer essa conta aqui primeiro, né? Ó. I1 mais I2 é igual a I. Certo? A tensão em cima de R1 é a mesma tensão em cima de R2. Por quê? Porque eles estão em paralelo. Se eu tenho a tensão e tenho uma corrente, eu tenho a outra. Né? Aí é você combinar. Num circuito em paralelo, vocês não podem esquecer disso. Paralelo. R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2. Isso é a tensão em cima de cada resistor. Se você tem os R's, você tem a relação entre 1 e 2. Então você tem essa equação e tem a equação que I1 mais I2 é igual a I. Não, peraí, calma, calma, calma. Num circuito paralelo, as tensões são sempre iguais. Não existe o caso
de num circuito em paralelo você ter tensões diferentes. Por quê? Ó, explicando novamente. A tensão em cima de R1, ela não é entre C e B? E a tensão em cima de R2 é entre quem? Pronto. É. Hum, hum. Achar esse I? Esse aqui? Tá. Certo, mas como é que você obteria o valor de 1? Então foi isso, Gabriel, que eu acabei de explicar. Você tem essa relação. Ó, a primeira relação é essa daqui. Ó. Por que eu falei que nesse circuito I1 é igual a I2? Né? De onde que eu tiro isso? R1. R1 é igual a R2? Sim. Se eu passar o R1 dividindo para cá, quanto é que vai dar R2 sobre R1? Então, I1 é igual a I2. Essa é a primeira relação. Ah, mas se R1 for diferente de R2, bom, então vai dar outra relação, mas a regra é essa aqui, ó. Não tem como mudar, é isso aqui. Aí se os valores de R1 e R2 não forem iguais, beleza, se aqui for 3 e aqui for 6, passa o 6 para cá, vai ficar I1 igual a metade de 2. Vai depender dos valores dos resistores. Aí você tem essa relação e você tem esta equação aqui, ó. Esta equação. Ou seja, se você souber o valor de I, você vai saber o valor de 1 e 2. Porque você tem duas equações com duas incógnitas. Aí como que a gente encontra o valor de I? Calculamos a resistência equivalente, aplicamos a lei de Ohm e encontramos o valor da corrente I. Está aqui, ó. O valor de I está aqui. Joga ele aqui, aí 1 mais I2 igual a I. E, neste caso, I1 igual a I2. Pronto. Com isso aí eu já encontro o valor de 1 e 2. É esse o caminho. Certo? Beleza. Ah, tem outra forma para fazer? Opa, tem sim. Posso fazer divisor de tensão? Posso fazer divisor de tensão. Como que eu faria o divisor de tensão? Então, isso aqui eu acho bastante interessante. Nós temos a tensão V da fonte, nós temos o resistor R3 e nós temos aí onde entra o pulo do gato. Um resistor aqui, que é R1, em paralelo com o R2. Notem, o que eu quero é a tensão em cima de R1, mas a tensão em cima de R1 é a mesma tensão em cima de R2. Então eu posso colocar aqui sem medo que aqui é V1. Sem medo. Sem medo. Lembrem, aqui é A, aqui é C e aqui embaixo é B. Como é que eu calculo V1? V1 igual. Em qual resistor ou resistência V1 está aplicado? R1 em paralelo com R2. Sobre a série, R3 mais o paralelo de R1 com R2, vezes a tensão total, V. Se a gente substituir, vai dar certinho, quer ver? Ó? V1, o paralelo a gente já sabe que é 3. Aqui embaixo a gente já sabe que deu 9, porque a gente já resolveu. E a tensão é 12. Beleza. Posso simplificar por 3 aqui e aqui, aqui vai ficar 3. Posso simplificar por 3 aqui e aqui, e isso aqui vai dar 4. Então eu também posso fazer um divisor. Por que que eu posso fazer? Eu posso fazer porque eu tenho uma série. Agora, onde que as pessoas erram? Então eu já vou colocar aqui, depois eu vou dar um X em cima em vermelho, para vocês entenderem onde que as pessoas erram. Aqui o resistor R3, aí aqui tem o resistor R1, e aqui tem o resistor R2. Aí a pessoa, eu quero V1. Então, V1 é igual
a R2, ou, desculpa, R1 sobre R3 mais R1 vezes V. É aqui onde a pessoa erra. Ah, Luiz, mas o V1 não está sobre R1? Tá sim. Mas aqui embaixo não tem que ser uma série? E quem falou que R3 está em série com R1? Não está, não. O R3 está em série com o paralelo de R1 com R2. Então, o que é que acontece? A pessoa se estrupia, né? Porque não dá para fazer assim. Certo? Então, muita gente erra esse tipo de questão por esse ponto. Porque não faz o paralelo. Falta muito pouco para a pessoa acertar, mas a pessoa erra por um detalhezinho mínimo.